E a gente tem aqui o quadro Você e o Doutor, hora de falar sério sobre saúde. O assunto de hoje é o diabetes. Pra gente começar, doutor, aonde o diabetes começa no nosso corpo? Qual é o órgão responsável? O órgão responsável é o pâncreas, Ana. E o pâncreas é um nome meio difícil de falar, mas é uma glândula que fica localizada aqui embaixo do estômago. Olha, aqui é o estômago, aqui é o duodeno e o pâncreas é essa glândula. Vejam vocês que ele tem várias bolinhas, né, dentro. Essas bolinhas liberam um hormônio chamado insulina. E a gente vai ver agora o que faz a insulina no corpo humano, porque ela é responsável pelo diabetes. Você come, geralmente carboidratos, açúcares. Esses açúcares caem na corrente sanguínea. Vocês estão vendo agora muito açúcar. A insulina está lá em verde. Ela pega esse açúcar, olha, do sangue e vai jogar agora esse açúcar dentro da célula, para você correr, fazer esporte, para ter energia para trabalhar. Então a insulina serve para isso. Olha, pega o açúcar lá, pondo para dentro da célula e deixa o seu sangue com quantidade normal de glicose, de açúcar. Essa é a função da insulina. É a função da insulina e do pâncreas, E do quando está pâncreas. tudo bonitinho, Isso, certo? exatamente. Agora, existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. 2. Qual é a diferença entre eles? Então, vamos começar aqui. Olha só que coisa interessante, então. Então, a insulina, que está aqui, olha, a insulina é essa chave que a insulina, ela vai abrir o cadeado da minha célula. Ó, vou abrir a célula e vou colocar o açúcar lá dentro, certo? Muito bom. Olha o que acontece no diabetes tipo 1. Como o Tom falou, em crianças e adolescentes, e até na fase da idade do Tom... Ele descobriu aos 20... Pode acontecer a qualquer momento, qualquer idade, então. mas geralmente em crianças e adolescentes. O nosso corpo produz anticorpos, tá aqui, os soldadinhos, né? E esses soldados vão jogar uma bomba no pâncreas e vai acabar o pâncreas. Então, os anticorpos agridem o nosso pâncreas e o pâncreas para de produzir o quê? Para de produzir insulina. Que é essa chavinha que precisa para poder processar o açúcar. E se eu não tenho insulina, o que acontece no sangue? Olha só, cheio de excesso açúcar. de glicose. Aqui é agora, normal, doutor, aqui... isso aqui que o senhor acabou de explicar, Sim. Isso aqui não existe motivo não. Ninguém sabe acontecer. o porquê que o nosso corpo produz esses anticorpos. É uma doença autoimune. É uma doença autoimune, exatamente, Ana. É doença autoimune, mas existe o diabetes tipo 2, que é o chamado diabetes do adulto. Olha a diferença. O diabetes tipo 2, eu tenho a insulina, o nosso corpo tem insulina normal, não foi destruída, mas ele, na hora de entrar dentro do cadeado, ele não consegue entrar. Ele não dá Não a entra. chave Existe não uma coisa chamada resistência da insulina. A insulina não consegue entrar. E por que começa essa resistência? Você está vendo essa gordura aqui? As nossas gorduras, geralmente quem tem diabetes tipo 2 é obeso, hipertenso, colesterol alto. Tudo isso faz com que existem hormônios que bloqueiam aqui. Então eu tenho insulina, mas não entra. É o que a gente chama de resistência insulínica aumentada. E aí você começa a ficar diabético. Então eu diria que o diabetes tipo 2 depende do seu estilo de vida. Né? Depende do estilo de vida. E o tipo 1 é aquele que é anticorpo. Que Doença pode começar autoimune. quando criança, adolescente ou até mesmo no começo da fase adulta, Na como foi no do caso Tom. do Tom Bueno, que começou aos 22 anos. E eu acredito que o Tom já devia ter diabetes há muito tempo. E não como tinha percebido. A maioria das pessoas não diagnostica, Então, né? doutor, quando a gente fala de diabetes, as pessoas começam a falar depois que já descobrem. Mas e antes? Isso. Antes de eu fazer o diagnóstico, tem alguma coisa que acontece no meu corpo para eu perceber que tem algo errado? Quais são os alarmes? Os alarmes são, Ana, muita sede. Você nunca tem sede. De repente, você começa a tomar litros de água, começa a comer demais, teu apetite aumenta muito e faz xixi o dia inteiro. São pessoas que levantam a madrugada inteira para urinar. E, a última coisa, perde peso. Como o Tom acabou de falar, ele começou a perder peso, emagreceu 10, 20 quilos. O que é isso? Diabetes. Então, e aí, como que você sabe que você tem diabetes? Você mede no sangue o açúcar, chamado glicemia, que tem que estar abaixo de 99. Esse é o sinal amarelo e aqui acima de 110 em jejum é diabetes. Agora, aqui se chama o pré-diabético. Pré-diabetes, exatamente. Aqui é pré-diabetes. Agora, o principal não é o açúcar, é medir a hemoglobina glicada. Qual a diferença de glicemia e hemoglobina glicada? Glicemia na hora, é a hora que eu colho o teu sangue, eu pico, eu vejo quanto está o açúcar. Certo. Agora, aqui é o último exame, ele mede os últimos 3 meses. É a memória do sangue, por isso que esse é mais fidedigno.
Porque por exemplo, você vai no meu consultório, Ana, eu vou medir tua glicemia. Você fica em jejum 2 dias, 3 dias, para os exames darem normais. Então aqui vai dar normal. Só que aqui você não vai enganar o médico, não. Porque ele vai me mostrar os últimos 90 dias quanto que realmente é a sua glicemia. Então isso aqui vai me dar o diagnóstico de diabetes, pré-diabetes e pessoa normal. Como é que eu trato o diabetes, doutor? Bom, o tratamento precisa, em primeiro lugar, saber se você tem ou não. Então, e saber qual é o tipo. Tem diferença de um e de dois? Exatamente. Eu faço o exame de sangue, eu posso chegar a picar seu dedo e medir na hora quanto está o açúcar. Isso aqui é um método caseiro que a gente pode fazer em qualquer lugar. Vai medir exatamente online quanto Você usa o lancete para furar a pontinha do dedo, põe a plaquinha e põe no equipamento. E o mais moderno é esse daqui que o Tom até mostrou. Eu ponho esse botão no meu braço, passo o meu aplicativo no celular ou nesse botão, passo, não preciso picar mais, isso aqui fica semanas e eu vejo exatamente quanto dá o meu açúcar. E o tratamento moderno, como é feito? Moderno que a insulina, a gente isolou a insulina em 1921, imagina, já tem muito tempo. O diabetes do tipo 1 tem que se aplicar insulina várias vezes por dia, toma uma dose de manhã, uma dose à noite e após o almoço também após o jantar. E o diabetes tipo 2 com vários tipos de medicamento, tem vários tipos de remédio. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso e sempre associando com outras dietas que eu vou falar já sobre isso aí. Bom, você falou sobre a medicação do diabetes que é de 1900 e... A gente isolou a insulina em 1921. Desde 1921 as pessoas já tentam cuidar dos pacientes com diabetes, mas as pessoas não prestam atenção na saúde. E olha o que pode acontecer com o nosso corpo se você não cuidar do diabetes. Quais são as consequências olha que são bem graves? Em primeiro lugar, é a aterosclerose. O vaso sanguíneo, ele fica cheio de gordura por dentro. O diabético tem essa facilidade. E isso pode levar no coração ao infarto, porque entope as artérias do coração. Também entopem as artérias do olho, chamado retinopatia diabética, você pode levar a cegueira. O rim passa a diminuir a filtração, porque entope os vasos do rim. Os vasos sanguíneos dos pés e das pernas começam a ficar obstruídos, podendo levar a várias amputações. E, finalmente, os nervos do corpo humano ficam afetados, chamando neuropatia diabética, ou seja, a pessoa começa a ficar com formigamento, não anda direito, as dores desaparecem, ou seja, é muito complicado. Às vezes até a dor pode aumentar. Pode aumentar e o diabetes pode ser a consequência de levar o indivíduo à morte. À morte, porque tem falência e disfunção múltipla de órgãos. Exato, por isso que é tão sério. Agora, descobri que tenho diabetes, como é que eu faço? Com uma alimentação e prevenir. Eu posso ter uma alimentação para prevenir o diabetes? Tem alimentação estilo de vida. E todos nós devemos, não é só o diabético, mas todos nós devemos, primeiro, tomar muita água e fazer atividade física. A base da pirâmide é essa, atividade física e muita água, acompanhada de carboidratos integrais, frutas e legumes, vegetais, carnes brancas, preferencialmente peixe e frango. Deixar por último, andar amarelo e vermelho, as gorduras e carne vermelha e os doces. Isso todo mundo deveria tentar fazer uma dieta saudável, atividade física. E se tem alguém na família que é diabético, tome cuidado, porque amanhã é o Dia Internacional do Cuidado do Diabético. E tem que cuidar, e porque se meu pai tem, eu também posso ter, não é verdade? Tem que cuidar. Doutor Sprócer, muito obrigada pela aula de hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Semana que vem ele está de volta falando sobre saúde. Obrigada, uma boa semana para você. Muito obrigado. Felicidades.